Existe uma técnica muito interessante em agricultura, conhecida com o nome de hidroponia. Hidroponia é o cultivo de vegetais em soluções salinas aeradas, sem que haja solo. Peraí, explicando melhor. Soluções salinas, água e sais minerais, claro, os sais minerais necessários para o desenvolvimento da planta, aeradas com oxigênio, sem que você tenha a participação de solo. Gente, no processo de hidroponia, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai pegar tubos, esses tubos, eles vão apresentar aberturas. Nessas aberturas, a gente vai enfiar as plantinhas, tá aqui então as folhinhas da plantinha, e as folhinhas da plantinha, e as folhinhas da plantinha, e as raízes ficarão diretamente mergulhadas na água, sendo que essa água adicionada de sais minerais, adicionada de oxigênio. Alguém briga comigo. Ô Landim, mas se você deixar a raiz na água, ela não vai morrer afogada? Aquela história de que a raiz está debaixo do chão, então a raiz não pega luz. Então a raiz não faz fotossíntese. A raiz faz respiração e para isso ela precisa de oxigênio. Tanto é que a gente comentando que quando tem água demais no solo, seca fisiológica, não tem oxigênio e a raiz morre asfixiada. A planta lá não consegue absorver água nessa situação. É por isso, gente, que na hidroponia, para funcionar, a raiz tem que estar mergulhada em água o tempo inteiro oxigenada. É um dos truques que você vai ter que colocar, né, algum mecanismo que ele promova a oxigenação da água. Muitas vezes se trabalha com água corrente. Porque o simples fato de você fazer a água ficar corrente, o movimento da água em contato com o ar vai fazendo oxigênio entrando na água e aí você tem essa solução salina aerada. Se não tiver oxigênio, a raiz não consegue fazer respiração aeróbica, a raiz asfixia, a raiz morre, a planta não absorve água, a planta como um todo morre. Tanto é que quando a gente trabalha com hidroponia, a desvantagem número 1 é exatamente você precisar oxigenar a água. Então, deve haver um mecanismo, algum procedimento capaz de aerar a água, oxigenar a água, e claro, né, gente, esse mecanismo envolvendo lá a oxigenação da água, ele implica num custo extra no processo, né? Mas eu diria que é a única desvantagem, né? É a única desvantagem, porque o resto, gente, o resto, bem dizer, é só alegria em relação à hidroponia. Vantagem número 1, a gente tem um maior controle das dosagens de nutrientes. Estava comentando com vocês agora há pouco, né? Que dependendo do que você está cultivando, se o que te interessa é a folha ou é o fruto, você vai ter que controlar a quantidade de nitrogênio, por exemplo. E nesse caso, com adubo convencional, adubo orgânico, estrume, guano, humus, é difícil. Com, no caso, o adubo químico, né, que é o fertilizante inorgânico, a gente consegue controlar melhor, especialmente colocando na água, né? Concentração é massa sobre volume. Se eu sei o volume de água que tem no tubo, eu consigo colocar a concentração de sal perfeito, a concentração de sais como NPK, perfeito para a planta se desenvolver do jeito que eu quero. A gente, moçada, tem outra vantagem da possibilidade de cultivar em pequenos espaços. Por exemplo, né? Existe hoje no mundo inteiro um movimento no sentido de tentar aproximar a produção de alimento das pessoas nas cidades. Porque quando alguém vai lá e produz o alimento lá no campo, tem que colocar num carro, num caminhão, que vai queimar combustível fóssil e liberar CO2 para poder trazer para a cidade. Legal seria poder plantar direto na cidade, né? Pô, Laninha, mas na cidade não tem espaço para plantar. Gente, com a hidroponia fica mais fácil, né? Que eu posso fazer plantações, hortas verticais. Pego uma prateleira, coloco os tubos de hidroponia na prateleira, um em cima do outro, as plantinhas aqui, etc e tal, o que representa uma economia de espaço do caramba. Acaba a gente sendo vantagem nesse aspecto. Um detalhe extra, né? Quando a gente pode cultivar em pequenos espaços, esses espaços podem, inclusive, ser espaços fechados. E, gente, cultivar em espaços fechados me traz vantagens extras.
Vantagens como, por exemplo, controle da quantidade de luz. Que tal, moçada, você fazer uma estufa, uma casinha de vidro. Nessa casinha de vidro, gente, a gente consegue entrar luz, etc e tal, mas eu posso colocar iluminação artificial, né? Se eu quiser que continue tendo luz durante a noite, eu vou lá na estufa, na casinha de vidro, ligo a luz à noite e a atividade de fotossíntese da planta continua à noite. De maneira, moçada, lembra que fotossíntese precisa de luz natural artificial. Se você liga a luz e a atividade de fotossíntese continua à noite, claro que o crescimento da planta é mais rápido. A gente pode ter um controle de temperatura. Ora, moçada, um ambiente fechado, né? Nesse caso lá, especialmente uma estufa, onde eu posso plantar em ambientes frios, né? Estufa, aquela casinha de vidro, retém calor. Lá fora a temperatura está -10. Dentro da estufa, está 10 graus. Ainda é frio, ok, mas é viável para as plantas conseguirem crescer. Massa, né? A gente tem um melhor controle de pragas. Ora, uma coisa é você ter uma plantação aberta. Como é que você vai impedir de chegar um besouro? Como é que você vai impedir de chegar, sei lá, um gafanhoto? Complicado, né? Na nossa casinha fechada, onde eu estou fazendo hidroponia, legal, né? Eu consigo controlar melhor quem entra, quem não entra. Um controle de pragas mais eficiente, com uma vantagem extra. Com um controle de pragas mais eficiente, a gente pode ter um menor uso de defensivos agrícolas, um menor uso de agrotóxicos, um menor uso de inseticidas, o que implica em alimentos mais saudáveis, né? A gente, moçada, lá no ambiente aberto, tem que colocar um bocadão de inseticida, porque eu tenho que esperar lá o besouro, o gafanhoto chegar. No ambiente fechado, não vou precisar usar, ou se eu precisar usar, vou usar bem menos. Então, eu estou falando do alimento, que ele é mais saudável lá para você. Além, gente, desses aspectos, tem outro aspecto muito interessante quando a gente fala sobre hidroponia, que diz respeito lá à economia de água. Poxa, Landim, como assim? Tu tá plantando dentro d'água e economiza água? É, economiza água, porque eu terei uma menor taxa de evaporação quando comparada com a agricultura convencional, onde na agricultura convencional ela é irrigada. Ou seja, ela trabalha com irrigação. Eu lembro inclusive para vocês, né, gente, daquele dado que é um clássico das provas, né, de toda a água potável utilizada no planeta, 70% é utilizado no campo, né, agropecuária. A maior parte, né? Algo em torno de 20% nas indústrias, algo em torno de 10% em ambientes domésticos. Ou seja, claro, né, que é importante você economizar água em casa, maneirar no banho, né, escovar os dentes com a torneira fechada, para economizar água no planeta. Putz, moçada, mas cá entre nós, né, é muito pouco em relação lá ao que a gente tem em termos de agropecuária, que é um consumo muito, muito maior, especialmente em relação à agricultura convencional, porque a hidroponia evapora pouca água. A agricultura convencional, irrigação convencional, a evaporação é bem maior. Existem, gente, duas maneiras de você trabalhar com irrigação, duas técnicas de irrigação. Tem irrigação por aspersão e tem a irrigação por gotejamento. Rolandinho, isso aí é geografia. É, eu sei. Mas também tem a ver com biologia. Aspersão é aquele esquema onde tem uma mangueirinha que leva até um aparelhinho chamado aspersor, que ele fica girando e jogando água. Cara, tem alguns aspersores para grandes plantações, onde você consegue jogar água metros e metros de distância. Então acabou ficando bem legal no aspecto lá de que um aspersor irriga vários e vários metros quadrados da plantação, o que diminui o custo de irrigação. É, né? Só tem um problema. Você tem que o desperdício de água ele vai ser muito grande, porque a taxa de evaporação ela é muito elevada. Por que a taxa de evaporação é muito elevada? De novo, desenho horroroso de plantinha, e o aspersor ele está aqui jogando água aqui em cima. De maneira... Deixa eu enfeitar meu desenho. Jogando água aqui em cima da folha. De maneira que eu tenho dois problemas. Número um, não adianta jogar água na folha. Quem absorve a água não é a folha,
é a raiz, eu teria que jogar água na raiz. Só que, gente, como a água do aspersor vem de cima, a água inevitavelmente vai cair nas folhas. Claro que uma parte escorre e vai para a raiz. Entretanto, a maior parte da água não escorre e vai para a raiz. A maior parte da água fica na folha, não é absorvida e ainda evapora, de maneira que a taxa de evaporação ela é muito alta. Por isso, moçada, que a aspersão ela não é legal. Ela pode ser mais barata, ok. Mas ela implica em colocar a água que vem de cima, dessa água cair na folha, não é absorvida na folha, evapora e fica pouca água na raiz, que é onde você tinha que colocar água. Nesse aspecto, gotejamento é muito mais interessante, porque você vai ter uma taxa de evaporação muito menor, o aproveitamento da água bem maior, porque a água ela vai exatamente ser colocada na raiz onde ela deve ser colocada. Era uma vez, gente, a plantinha, lindas as minhas plantinhas desenhadas, e, gente, você vai passar uma tubulação rente ao chão. Nessa tubulação, claro, lá está vindo água, né? Aqui eu estava representando a água do aspersor, lá está vindo a água, lá está vindo a água, e bem do lado da raiz da planta tem um furinho no tubo. Nesse furinho no tubo, a gente fica pingando água bem em cima da raiz, bem onde eu quero. Várias e várias vantagens. Vantagem número 1, a água vai para onde ela tem que ir. A água não tem que ir para a folha, a água tem que ser colocada ao nível da raiz. E ela vai exatamente em cima da raiz. Vantagem número 2, as folhas da planta fazem sombra sobre onde a água está saindo. Já que as folhas fazem sombra sobre esse ponto onde a água está saindo, a evaporação de água é bem menor. Aqui a folha, né, com a água em cima, o sol de cara, a água evapora. Mas daqui as folhas, sombra, evitam temperaturas exageradas sobre a água, diminui a evaporação. Ou seja, duas grandes vantagens, né? A água é colocada onde ela tem que ser colocada e diminui a evaporação porque a sombra vai acabar protegendo onde você está colocando a água. Qual é o problema do gotejamento? O custo ele é muito mais elevado. Porque você imagina uma plantação com milhares e milhares de hectares. Gente, milhares e milhares de hectares de plantação. Você vai precisar de quilômetros e quilômetros de tubo para gotejamento. E claro, né, você vai ter que fazer esse investimento de quilômetros e quilômetros de tubo para gotejamento, é um investimento considerável. Mas considerando, né, gente, a preocupação do planeta com água potável, especialmente na agropecuária, que é quem consome mais água, ô moçada, vale o investimento. Né? Então a aspersão pode ser mais barata, mas o desperdício de água é muito mais alto. Gotejamento, você vai ter um desperdício de água muito menor, apesar do custo ser mais alto. Hidroponia. Hidroponia também tem lá uma taxa de evaporação bem baixa. Hidroponia, né, gente? Ela não é agricultura orgânica, ela é agricultura convencional, né? Sendo pessoas que é uma das técnicas de agricultura convencional mais legais que a gente tem. Claro que só dá certo com plantas pequenas, né? Eu não tenho, por exemplo, como cultivar, sei lá, né, caju, como cultivar, sei lá, manga, né, árvores de grande porte com hidroponia. Né? Então eu tinha colocado a desvantagem lá, o mecanismo para oxigenar a água, e outra desvantagem mais ou menos óbvia, é que só dá certo com plantas de pequeno porte. Plantas grandes, hidroponia já não vai adiantar. Você chega no supermercado, né? Você pega lá, alface convencional, chega da pena, a bichinha toda mirrada. Alface hidropônica, grandona, bonitona, né? E etc. Por quê? Um controle maior nas doses de nutrientes garante o crescimento perfeito daquela planta hidropônica.